vocês estão, minha gente? Bom? Aqui tá tudo bom. Então vamos para mais uma rodada dos 6, tá bom? Você que tá caindo aqui de paraquedas, pipocando aqui, batendo lá, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Meu nome é Renata, já vai ficando e persegue nós. Perseguição. Perseguição total. Por quê? Porque senão depois o conteúdo some, gente. Depois pra gente achar é um trupico. Então já se inscreve agora. Persegue nós agora, tá bom? Gente, vamos para mais uma rodada, tá? Você que tá caindo aqui hoje, a leitura de junho já tá lá na playlist de vocês. Essa aqui já é a terceira rodada que a gente tá fazendo para Leão. Então vamos lá ver o que vem. Não vai dar certo, obviamente, para todo mundo, gente. Isso aqui é uma leitura de YouTube, né? Vai cair uma situação na mesa e você vê se aquilo dá certo para você, se tá falando com o momento que você tá vivendo. Beleza? Pode estar espelhado, invertido, de ponta cabeça. Às vezes você veio espiar Leão e é para você mesmo. Tem tudo esses babados aí. Povo, preciso falar das consultas particulares. Tenho 26 anos de tarô, sou certificada pela certificação Ítalo Marcilli e a minha consulta é por videochamada. É a gente conversando, interagindo aqui, ó. Zóio no zóio, tá bom? 1h15, 1h30 mais ou menos de consulta, que é de aconselhamento e direcionamento. Eu brinco que eu sou uma pitaqueira e uma conselheira profissional. Minha consulta, como eu já disse, é por videochamada, não é gravada, tá bom? E isso faz toda a diferença. Você vai poder perguntar o que você quiser pra mim. Porém, antes que você fale qualquer coisa da sua vida, nem o teu signo eu pergunto, não pergunto nada, eu faço uma tiragem às cegas, para ver o que é que vai cair na mesa. Depois é que a gente começa com as perguntas, tá bom? E isso muda toda a dinâmica da consulta. Sempre deixo depoimentos no final da leitura para que vocês tenham certeza de que vale muito a pena fazer a consulta particular, tá bom? Vamos lá então, gente. Eu vou começar com o tarô de Bellini, que na verdade eu acho mais um oráculo do que um tarô, né? Mas vamos lá. Que venha a verdade para essa mesa, que meu anjo da guarda me conduza à melhor interpretação e que essa leitura vá para quem mais precise. Amém. Vamos lá. O fogo, gente, justamente o elemento de vocês e é justamente o que tá faltando. Renata, ando numa fase assim que é justamente isso que tá faltando, o fogo da vida, o ânimo, sabe? Até uma certa alegria, parece que foi embora. Pô, Renata, não sei o que eu faço. Tô realmente pra baixinho. Tô falando com uma galera que tá pra baixo, tá bom? Que tá faltando justamente o que? O fogo da vida, né? Que nos anima. Vamos lá, vamos entender isso aqui, porque fica aí comigo, porque o tarô sempre vai falar alguma coisa pra gente fazer, pra salvar a gente de situações assim, né? As paixões, gente, aqui as paixões no sentido do que te motiva, não são paixões carnais, sabe? Tá? No sentido romântico de uma pessoa para outra pessoa. É a paixão pela vida, é o fogo da vida, é a paixão pela vida. Ó, as negociações. Gente, tem saído tanto essas cartas de negócio, de empresa, de dinheiro. De uma certa forma, tá rondando esse assunto a cabeça do povo aí, tá? Falta de grana, negociações ruins, ó. Renata, tá faltando o quê? Eu tô sem ânimo, porque meu trabalho, meu negócio, eu não tô vendendo, as coisas não estão indo bem. Aí junta o desânimo que eu já tô, parece que a coisa não vai. Traição. Putz, grila. Aqui não tem nem como falar, o Leão, tentar inventar a história, né? Aqui você tá desse jeito, desmotivado, chateado e triste para baixo, porque você tomou uma rasteira no trabalho, tá? Numa negociação. Vamos supor, vamos tentar deixar isso um pouco mais amplo, assim, se não é negociação de trabalho, pode ser qualquer outra coisa que você tivesse
conversando, combinando com alguém. Tipo assim, Renata, eu estava combinando, eu estava negociando, discutindo alguma coisa na família e ficou combinado assim. Essa pessoa te traiu. Ou seja, aqui foi uma coisa que foi combinada, que foi negociada, que foi tratada, tudo bonitinho, não importa em qual âmbito da vida, e a pessoa te passou a perna, tá? E isso tá te deixando muito, mas muito para baixo. Porque você não imaginava, né? Que depois de conversar tanto, né? De expor tudo bonitinho, a pessoa fosse capaz de fazer o que fez. Natividade, essa carta é linda. É uma carta solar, é uma carta do elemento de vocês e fala o seguinte, Leão, tá? Isso não era para dar certo. Não era para dar certo. Porque a natividade fala do nascimento de alguma outra coisa que vai aí sim te motivar. A carta das paixões. Então, não era para isso dar certo. Esse combinado, não importa em qual área da vida, não era para dar certo. Essa traição, obviamente, te pegou em cheio, tá? Deu um baque em você. Mas, o que eles estão falando? Não era para dar certo. Com ou sem traição, não era para dar certo, porque tem outra coisa nascendo, uma outra coisa surgindo, que isso sim vai despertar verdadeira paixão, vai tirar você dessa tristeza, vai acender o fogo do seu coração, da sua alma, tá? Então é o surgimento de alguma coisa nova. Aí você fica totalmente encantado com isso. Feliz, alegre. A beleza. Gente, essa carta não fala só de beleza física, ela fala da beleza como sinônimo do que é bom, do que é belo, justo. É a beleza num sentido mais amplo, tá? Então, isso que nasce, essa coisa nova que surge, é uma coisa boa, é uma coisa bela, é uma coisa justa, em todos os aspectos. O retrocesso. Então, o que eles estão falando aqui, ó? Essa traição, ó, aqui, que bonito, que pareceu um retrocesso, na verdade veio, olha só que lindo, aqui na natividade, para te trazer algo novo. Algo que realmente vai fazer teu coraçãozinho vibrar de alegria. A herança. Gente, aqui pode ter sido uma traição em alguma coisa que era sua por direito, que você combinou aqui na carta das negociações, ó, inventário, alguma coisa. Vamos supor, não teve inventário, mas vocês, entre vocês aí, herdeiros, vocês conversaram alguma coisa, se acertaram algo, essa pessoa traiu vocês. Então aqui eles estão falando, você não vai ficar na mão, Leão. Alguma outra coisa acontece que vai te dar uma alegria enorme. Então, o que parecia um retrocesso, tá bom? Na verdade, vai abrir a porta para algo muito mais bonito. Aqui na carta da beleza. Para algo que realmente vai fazer teu coração bater forte. Ficar feliz. A união. Pode ser você, inclusive, conhecendo alguém, tá? A carta da união é uma carta de Vênus, pode falar de você nesse meio tempo conhecendo alguém. Então, um amor nascendo. Olha só, a natividade, a beleza e a união. Um amor lindo
maravilhoso que surge num contexto da sua vida extremamente conturbado. Mas que essa pessoa surge, essa união surge, Leão, para trazer de novo a alegria para o teu coração. E falo mais, olha. Essa pessoa, pode ser que você conheça ela justamente nesse contexto da briga, do pega pra capar. Olha, você tá resolvendo alguma coisa sobre esse assunto, tá bom? Dessa traição, dessas negociações, dessa herança, seja lá o que for aí pra você. Você tem que ir até algum lugar. E você conhece essa pessoa, a união. A gente tá falando de alguma coisa que tá predestinada, tá? Que em função dessa traição, desse retrocesso, de tudo isso que aconteceu, você conhece a pessoa. Então, é o destino agindo. Gente, veja bem, é a mão de Papai do Céu. Se não fosse essa confusão, você não ia conhecer a pessoa. Tá? Por quê? Porque ela tá num contexto que se não tivesse acontecido toda essa briga, esse mal-entendido, essa traição, você não conheceria. Vamos supor, você conhece essa pessoa num cartório. Um exemplo besta. Se essa coisa não tivesse acontecido, você não ia parar nesse cartório. De jeito nenhum. Você não ia ter o que fazer lá. Entendeu? Mas por conta de resolver alguma questão pendente dessa brigaiada toda, você topa com a pessoa lá. É isso que eu tô querendo dizer. E aí você pode colocar em qualquer outro âmbito da vida. Então, é uma pessoa que você vai conhecer aqui na Carta da União e que você vai viver com essa pessoa um amor belo, maravilhoso, num contexto que se não fosse tudo isso, você não conheceria. Tipo assim, bateu o carro. Você saiu para fazer alguma coisa, bateu o carro. Putz, uma encheção de saco, né? Uma coisa bem chata, vai lá e para, e faz BO e não sei o quê. Justamente a pessoa que bateu no teu carro é o amor da sua vida. Sabe essas coisas assim? São situações assim. Gente, isso acontece. Pituca na mesa, chuchu. Chuchu, a cadeira tá ocupada, você vai ter que ir na almofadinha. Olha lá, ó. Fala oi pra Leão. Fala, Leão, eu tenho 13 anos, eu sou a gata mais velha da casa, fala assim. E eu sou um doce, mas eu também sou braba. Nem parece que eu tenho 13. Ó, eu tenho um pé preto e um pé loiro. Vai lá. Voltou. Voltou porque gato é assim, eles fazem o que quer. A sabedoria, gente, que coisa linda. Aqui, ó, você vai pensar, a hora que tudo isso acontecer, você vai falar assim, caramba, é verdade. Eu fui muito abençoado. Você vai ter essa presença de espírito que somente a sabedoria é capaz de dar pra gente. Somente os anos de estrada, né? Então aqui pode estar falando o quê que eu percebi na mesa? Pode ser um amor que acontece na maturidade, sabe? Então não é um amor entre jovenzinhos, entre pessoas muito jovens, não, são pessoas que já têm aí janela, né? Já percorreram aí um caminho. Vamos ver com o tarô das bruxas. Gente, tudo que acontece na vida da gente nada é por acaso, nada. Então, mesmo uma traição dessa, mesmo uma puxada de tapete violenta dessa, tá falando que ainda assim pode ter algo bom disso. Vamos lá. Leão, fala mais pra gente. Ó, Rei de Espadas na carta da beleza. Tá vendo que a pessoa tá sendo coroada? Gente, esse Rei de Espadas é lindo. A gente tá falando de honra, de glória, de reconhecimento, de valor.
Então, ó, não importa o quanto você foi traído, humilhado, posto de lado, você vai ser coroado. Essa coroa é sua. Oito de copas. O 8 de copas está falando o seguinte, que você vai ter que renunciar a algumas coisas, tá? Você vai ter que abrir mão. Para você ter essa coroa, olha, veja bem, você quer essa coroa? Tem coisa, que é o que eu falei para você, que tem coisa melhor vindo para você na natividade, tá? Você quer essa coroa? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Agora. Nove de paus. Esse 9 de paus é interessante porque ela tá defendendo com unhas e dentes alguma coisa que é dela. Tá? Você vai ficar numa luta interna entre abrir mão ou lutar. Tá, o que Leão deve fazer então? Diante desse impasse, eu abro mão ou eu luto? Cavaleiro de Ouro, segue adiante, o Leão. Aqui eles estão falando para você seguir adiante, tá? Para você abrir mão. Não compensa essa luta. Você já tomou a rasteira. Aqui tá falando que é uma coisa que... Ó, se fosse para lutar, eu falaria, tá bom? Mas a mesa não tá falando isso. Tá falando para você pegar essa tua moeda, para você pegar o que você recebeu de novo da vida e seguir o teu caminho. Abre mão, por mais difícil que seja. Por mais que o teu espírito seja, eu quero lutar, eu quero insistir nisso. Aqui eles estão falando não. Não insista. Por quê? Porque o que tem para você, que é essa coroa do rei, é muito maior, é muito mais valioso. Então compensa você abrir mão para ter algo melhor, maior. Então continue a tua estrada. Abra mão. Por mais difícil que seja. Quatro de copas, olha que lindo. Não chore as taças, né? Que estão caídas e que você está sentado em cima delas aqui, ó. As três estão aqui, ó. Porque tem uma muito mais valiosa, linda, brilhando, que é essa coisa nova que surge. Mas para você poder acessar, você vai ter que definitivamente abrir mão delas, né? Que estão aqui embaixo. Por mais que isso te doa, por mais que seja emocionalmente difícil para você. Gente, eu já atendi pessoas que chegaram a abrir mão de heranças, porque a luta estava sendo tão desgastante para a pessoa, estava trazendo problemas psicológicos, problemas de saúde. Então, nem sempre lutar por aquilo que é nosso, tá? Por direito, vale a pena. Às vezes, a atitude mais sábia, ó que é a sabedoria, ó, com o 8 de copas. Às vezes, a atitude mais sábia é abrir mão. Então, para cada situação, veja bem, o tarô vai falar se vale a pena lutar ou não. Aqui tá falando que não vale. Por quê? Porque tem coisa mais valiosa aqui para você e que você ainda não tá vendo, mas que virá. Basta você pensar o seguinte, essa luta, ela tá de alguma forma me cansando, mas faz o meu coração vibrar e pulsar quando eu penso nessa coisa, aí tudo bem. Se não, larga pra lá. Se só tá te trazendo dor, angústia, cansaço, esquece. Sete de copas. Você tá com medo de fazer essa escolha, né?
de ser uma escolha errada. Não. Será que eu vou me arrepender? Será que o que eu tô vendo é exatamente assim? Será que eu tô vendo com clareza? Sim, você tá. Pagem de Ouros, aqui tá falando de novas oportunidades, tá? De novas coisas aparecendo para você que são palpáveis, que são reais. Então, mesmo que a gente esteja no Pagem, que sejam coisas que aparentemente ainda são pequenas, mas que tem um potencial enorme, tá? Porque a gente tá falando de coisas que são reais, que são assim, materialmente viáveis, que já estão na sua mão, ainda que sejam pequenas. Então, abrace essas coisas e bola pra frente, o leão, porque não tá compensando essa luta, tá bom? O povo, persegue nós, tá bom? Você que é novo, fala que é novo para eu te dar as boas-vindas, marca a sua consulta, leia esses depoimentos aí de consultas que eu já fiz e até a próxima, se Deus quiser. Um beijão pra vocês e um cafezinho bem quentinho.